Muito bem. Eu sou professora Verônica, professora de Geografia. Estamos aqui então para mais uma aula de explicação da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, 2021, do 8º ano do ensino fundamental. Bom, essa semana 1 a gente vai trabalhar o tema relacionado com o continente americano. Bom, vamos falar algumas características gerais e algumas características específicas também. Bom, o continente americano é o segundo mais extenso do mundo, né? Ele é apenas superado pelo continente asiático, que é o maior continente em tamanho. O território do continente americano ele é bastante alongado no sentido norte-sul, né? Ele abrange várias latitudes e isso vai resultar numa grande diversidade natural da sua paisagem, né? Uma grande diversidade de vegetações, né? De climas, né? De relevos, uma grande rede hidrográfica. Então, existe toda essa diversidade no continente americano. Em termos regionais, de divisões regionais, nós podemos dividir o continente americano de duas formas principais. Quando a gente analisa o critério físico, a gente vai ter três grandes regiões: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nesse caso, o Brasil estaria inserido na América do Sul. E quando a gente observa critérios econômicos, critérios relacionados com a história, com a cultura, com o tipo de colonização, a gente vai observar a América anglo-saxônica e a América Latina, duas grandes regiões do continente americano. E no caso o Brasil estaria inserido nesse último, na América Latina, porque foi colonizado por Portugal, um povo com língua de origem latina. Bom, no ano de 1492, o navegador espanhol Cristóvão Colombo encontrou as terras desconhecidas, que mais tarde chamou-se América. O chamado Novo Mundo despertou o interesse dos povos europeus, que no século XVI passou a ocupá-lo e colonizá-lo. Então existe essa teoria dessa descoberta ocasional, bastante contestada hoje em dia, porque existem teorias que dizem que, na verdade, os europeus eles já tinham conhecimento dessas novas terras, tanto na América ou até mesmo até em outros lugares. Então existem várias teorias, mas didaticamente fala-se que foi uma descoberta ocasional, enquanto eles estavam buscando um novo caminho para chegar, para continuar o comércio com as Índias. A partir do século XVII, as colônias europeias foram se libertando, e dando origem a países politicamente independentes. Atualmente existem 35 estados-nações, que são reconhecidos com um governo próprio e soberanos, e alguns territórios que ainda pertencem a países europeus. Então, a maior parte desses países da América são independentes hoje em dia, mas existem alguns territórios que não são independentes, como, por exemplo, a gente sabe que existem ilhas na América Central que são possessões da Inglaterra ou mesmo dos Estados Unidos, a Guiana Francesa, e outros territórios que ainda possuem um certo grau de dependência política e econômica. Estima-se que 50 milhões de habitantes nativos viviam no continente quando os colonizadores chegaram na América. Esses povos nativos eles eram bastante diversos em termos de etnia, em termos de organização política, em termos de religiões, eram bastante desenvolvidos na matemática, na astronomia, conheciam muitas técnicas de agricultura, de pecuária. Essas civilizações mais desenvolvidas eram principalmente os povos incas, presentes na América do Sul, os maias na região da América Central, em uma parte do México, e os astecas, predominantes principalmente no México, no território que hoje é chamado de México. E eram sociedades bastante complexas. Além dessas, existiam outros povos não tão desenvolvidos tecnicamente, povos nativos, em outras regiões. O Brasil, por exemplo, possuía uma grande quantidade de povos diversos, nativos que habitavam o seu território. Bom, os europeus eles colonizaram a América de forma diferente, vai adotar dois sistemas diferenciados: o sistema de exploração e o sistema de povoamento.
Na América anglo-saxônica vai predominar principalmente o sistema de povoamento. Na América Latina vai predominar o sistema de exploração, né? Quando a gente fala em predominar, não quer dizer que não ocorreu outro sistema, mas que de forma predominante na América anglo-saxônica adotou-se o sistema de povoamento, enquanto na América Latina adotou-se o sistema de exploração. No caso, a natureza, né, considerando os rios, as formas de relevo, vão ser muito importantes nessa ocupação do território, né? Vão facilitar ou vão até mesmo, em alguns casos, vão dificultar o acesso a determinadas áreas do território da América, né? No caso, por exemplo, os rios, né, eles vão servir de circulação, né, naquela época que não haviam estradas, né? Muitas vezes o relevo facilitava ou dificultava o acesso a determinados lugares, né? Muitos lugares vão permanecer isolados, sem muito contato durante muito tempo, devido à presença, né, desse relevo mais íngreme, né, da presença de uma floresta mais fechada, né? Os rios vão contribuir, logicamente, para a ocupação, para a formação de vilas, né, de cidades, né, para a própria agricultura também, né? A gente sabe que muitas civilizações, de um modo geral, vão crescer, vão se desenvolver às margens, né, das planícies férteis de importantes rios, não só no continente americano, mas em vários outros lugares do mundo. Então, no caso da América, vários rios nascem nas montanhas do oeste e correm em direção a leste, e muitos rios correm sobre trechos com desníveis, né, que foram posteriormente aproveitados para a geração de energia hidrelétrica, né, porque os rios de planaltos eles facilitam esse processo, né, de construção de usinas para a geração de usina, né, de energia elétrica. Em termos de relevo, a gente pode observar três grandes unidades, né, no continente americano. Os chamados planaltos orientais, né, que estão presentes no leste, as planícies centrais e as cadeias de montanhas que estão mais a oeste. Então, geralmente, os planaltos orientais a leste são planaltos mais antigos, mais desgastados pela erosão, né? Enquanto que na parte central, no meio, né, existem áreas mais planas, né, áreas mais voltadas para atividades agropecuárias e cadeias de montanhas mais recentes, né, dos dobramentos modernos, que se localizam geralmente a oeste, ok? Bem, então aqui a gente tem também uma diversidade climática que é bastante influenciada, né, por fatores naturais no continente americano, como a latitude, a altitude, o relevo, as massas de ar e as correntes marítimas, né? Então, geralmente o clima de qualquer lugar é influenciado por fatores, né? E esses fatores determinam essa variação climática também. Bom, as formações vegetais elas têm estreita ligação com os tipos de clima, relevo, solo e altitudes. As nativas foram bastante devastadas, dando lugar a cidades, áreas agrícolas e de pastagens, estradas e hidrelétricas. Os tipos de vegetação original do continente americano são a taiga, né, que é geralmente presente nas regiões mais frias, né, polares, a tundra, né? Na verdade, a tundra que é mais presente nas regiões polares, a taiga é tipo uma floresta de coníferas, né? A floresta temperada, que tem um pouquinho mais de variação de espécies em relação à taiga. A floresta tropical úmida, né, como por exemplo a floresta amazônica, a Mata Atlântica, as savanas, né, que a gente observa bastante no continente americano, o cerrado, né, seria um tipo de savana, e as estepes, que é mais presente em regiões de clima um pouquinho mais seco, né, um pouquinho mais árido. Bom, aqui nós temos o mapa do continente americano, que é representativo aí, a gente consegue observar os países, né, e as divisões, né? América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, a América Central, né, formado pela parte continental, que é o istmo, né, que essa estreita faixa de terra que liga a América do Norte com a América do Sul, né, essa parte do meio aqui é chamado de istmo, ou América Central continental, a América Central insular, que é formada por ilhas, né, as ilhas do Caribe, e a América do Sul, né, onde a gente consegue observar direitinho aí os países e o nosso país Brasil, ok? Então aqui a gente vai, né, eu espero vocês então para a próxima aula de explicação da semana 2. Um abraço a todos.